Moleque, mano a mano, Vasco e Flamengo. Bota esse bagulho só pra humilhar o Vasco mesmo, mano. Uma esculacha com o gigante. É só pra ele ser humilhado, né? Pô, o bagulho vai ser o quê? 11-0? Não, 11-0 não vai ser, não. O Vasco vai ter que ganhar umas 2 posições, pelo menos. Não é possível. 3. Tá chegando a hora decisiva dos campeonatos estaduais. E no Campeonato Carioca, no final de semana, temos semifinal entre Vasco e Flamengo. Falei com um sotaque bom? Deu pra enganar? Não. Fala aí você, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Perfeito. Como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Roda a vinheta pra gente fazer aqui frente a frente. A realidade é que é difícil pra gente saber qual é a escalação. O Vegete deve ganhar o confronto dele, pô. Roda a vinheta. Um oferecimento Bet Nacional. Vamos lá, ô Murfiga. Fala você, Murfiga. Vasco, Flamengo. Vasco e Flamengo. É que lá no Nordeste a gente puxa muito esse... Principalmente o pernambucano é mais ainda, né? Mas o cearense também fala sempre o Abaixo? mais puxado pro carioca. Pro X. Pro português, na real, né? Porque se você conversar, o Cristiano Ronaldo também fala chiano. Ah, perfeito. Português de Portugal. Que é o português original, né? Léo Jardim ou Rossi, Bruno Formiga? Aí já começa um ponto, assim. Léo Jardim. Porque nos clubes, eu acho que o melhor momento do Léo Jardim foi melhor do que o melhor momento do Rossi. O Léo Jardim, inclusive, foi 2 anos atrás. Teve ali no primeiro turno entre os melhores goleiros do campeonato. Não só no turno, acho que o campeonato inteiro do Léo Jardim. Em 23 eu votei no Léo Jardim, que é o melhor goleiro do campeonato. Seleção do campeonato. Acho que ano passado rolou algumas oscilações. Eu não sou fã do Rossi, assim, eu acho o Rossi Já começa 1-0 Vasco, tem que correr atrás. Mas eu entendo que ele também vive o melhor momento dele com a camisa É verdade do Flamengo, também. mais estável e tal. Tem um pra escalar neste momento. Se fosse pra contratar um goleiro pro meu time, eu contrataria o Léo Jardim. Toma. Vitor Sérgio. Também. Toma. Caralho, o Vascão já começa liderando. Paulo Henrique ou Wesley, ou Vess? Ah, cara, o Paulo Henrique é muito bom, mas o Wesley é o melhor do Brasil hoje, né? Cara, papo reto, eu gosto do Paulo Henrique pra cacete, tá? Mas o Wesley é o melhor do Brasil, não tem o que fazer. Poupa tempo. Wesley. Poupa tempo pra você também, Formiga? Totalmente pouco tempo. Rapaz. Wesley. João Vitor ou Léo Ortiz? Léo Ortiz por muito. Bruno Formiga. Poupa tempo. Muito Léo Ortiz. O Vitor já ia votar ali. O voto do Wesley foi tão rápido que... Não deu tempo. Léo Ortiz. Léo Ortiz? Léo Ortiz também, embora o João Vitor esteja jogando bem, melhor do que no ano passado, mas o Léo Ortiz Léo é Ortiz. um dos melhores zagueiros do Brasil. Está encantado que nem o Zico? Ah, bonitinho demais o Zico. Esse vídeo vai ser rápido, hein? Tô sentindo que vai ser Eu rápido, sabia hein? que ele jogava assim, ele tá jogando como eu imaginava que ele pudesse jogar. Bueno, Lucas Freitas ou Danilo? E Porra, aí, gente, Aquela pelo amor parada, de né, a Deus. impressão que o cara só aparece quando joga no Flamengo, né? Só que ele já era, ele tinha uma vida exatamente. antes, né? uma vida ele- pregressa. Ele foi Inclusive, convocado... iria. Cara, já falei. O Danilo estar no futebol brasileiro coloca na cara de todo mundo que todos tinham um discurso equivocado quanto a ele. Porque o Danilo é bom pra caralho. Ele é muito melhor que todo mundo, tá ligado? Que a gente tá acostumado a assistir aqui de perto no futebol brasileiro. Então, todo mundo que fala assim, pô, esse Danilo aqui é horroroso. O Danilo é bagre, é ruim, é fraco. É burrice. Ele é bom pra cacete, tá ligado? Ele é muito bom, muito bom. Ele é muito melhor que os outros. Aí vem pro Brasil e as pessoas percebem que ele é bom pra caralho. Tem que vir pro Brasil pra perceber, entendeu? Pra seleção. Ele foi convocado pra seleção jogando pelo Red Bull Bragantino. Exatamente, Mais de uma exatamente. vez, inclusive. Lucas Freitas ou Danilo? Lucas Freitas é uma grata surpresa, mas a gente está falando de um jogador com muito mais bagagem, muito mais qualidade, que entrou no Flamengo e jogando muito bem. Danilo pra você também? ou É Formiga? mais um daqueles fofo. episódios de que a proximidade faz rever alguns conceitos, né? É óbvio, cara. As pessoas, enfim... Não é pré-julgar. Ele foi mal em alguns momentos pela seleção brasileira, é evidente. Mas ele sempre foi um bom jogador, ponto. Tá ligado? Não, a Vem pra cá. gente. Não, tô falando de maneira geral. A gente vê jogo por diversão, por obrigação, por trabalho. Então, enfim, a gente tem que ver mesmo. Mas Nosso ganha-pão. o cara que não vê, só vê os recortes de seleção, aqui e ali e tal, querer criar uma verdade sobre o cara e quem pensa o contrário é idiota, aí, meu irmão, não tem como, né? Vai tomar a carteirada do imbecil que não assiste os caras jogando e aí quando vem pra cá fala, olha, não é que o cara é bom. Tu vê. Bom Exatamente jogador, isso. velho. Aí daqui a pouco começa a pedir de novo na seleção, né? O cara que Pô, carreira do Danilo é Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus. Pô, tá de brincadeira. Deve ser ruim sim. Deve ser fraco. tava sendo escorraçado um dia desse. Embora, só para registrar e sendo coerente, não vejo sentido o Dorival chamar ele para ser lateral Também direito na próxima convocação. Concordo. Não concordo. tem nenhum sentido. Não tem, até porque ele, Danilo, já falou na entrevista pra gente aqui na TNT que ele se via no futuro, e o futuro já está aí, ele se via jogando de zagueiro e futuro não é mais hoje. de lateral. O futuro é hoje. Dito isso, é Danilo. O Danilo é muito, cara, o Danilo, e agora como construtor, zagueiro, ele quase... É não muito tem bom, errado passe, pô. cara.
É incrível, assim, a segurança com que o Danilo chegou jogando e tal. Era muito O bom. Danilo e Léo Ortiz pra sair jogando Já chegou com uma má vontade privilégio do danada, Flamengo ter essa né? dupla. A galera com gente com má vontade, porque ele saiu pelos fundos do aeroporto, já criou uma crise, porque o cara, pô, é brincadeira, velho, sinceramente. Lucas Piton, ou Bruno Formigol, Léo Pereira. Assim, Pô, velho, como lateral esquerdo, talvez o Piton vença aqui. Mas o Piton nem vive o seu melhor momento no Vasco, né? Nem vive. Mas como jogador, o Pereira é muito melhor que ele. Não tem discussão. Tipo assim, como jogador, Léo Pereira. Como lateral esquerdo, acho que vai ser Piton. aí a gente tá indo pra um improviso grande, né, se fosse lá, o Ayrton Lucas também não é o dono da função mais do Flamengo, né, o Piton já teve um ano passado muito bom, pelo menos a boa parte do ano passado, né, e aí acho que vai vencer por ser da função. Está no lugar. Foi seleção do primeiro turno, talvez, ano passado? Tava cotado. Sim, Eu não sei se ele foi, mas tava cotado. Eu acho que Parecendo hoje, de alguém. se o Piton estivesse à disposição no elenco do Flamengo, ele provavelmente jogaria esse jogo, né, no Flamengo. Mas... VS vai de Lucas Piton? Vou de Piton também. O Léo Pereira é uma improvisação, até. Na realidade, que ninguém quer citar que o Flamengo já é campeão carioca. Cara, já é campeão, é difícil de você falar isso, cravar isso, porque, mano, o futebol é jogado, né? Mas que é o grande favorito, é óbvio, pô. Normalmente se dá bem ali. O Alexandre ainda não tá liberado para esse jogo. O Ayrton Lucas pode não jogar porque o jogo vai ser no gramado sintético. E ele tá voltando, então até a apuração com a Monique Danello que ele não deve jogar. Existe a possibilidade dele não jogar porque é no sintético. Então na improvisação com alguém na posição eu voto no Piton. Então, Piton vence. Por enquanto, tá equilibrada a coisa. Por enquanto, 3-2 pro Flamengo, tá? Hugo Moura ou Pulgar, VS? Pulgar, tranquilo. Pulgar, muita coisa, né? Muita Sim, coisa. Uma distância considerável. Ele até voltou a jogar bem nesse ano com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz dá uma moral danada pra ele. Ele renasceu de novo. Nessa distância, Formiga? Eu acho que ele tem sido um dos jogadores com o maior percentual de acerto de passe no Campeonato Carioca. E acho que enquanto jogador tem características diferentes, tratos totalmente diferentes com a bola e importâncias pro time também diferentes. Por mais que o Hugo, ano passado, foi importante, até fazendo gol, né, tal. Ano passado do Hugo foi muito bom, mas ele falei pra galera, né? Eu falava que o Vasco precisava contratar um primeiro volante urgente, não contratava. Porque o Hugo Moura, ele vai seguir sendo o Hugo Moura, pô. Ele foi muito bem ano passado, mas foi um muito bem que é fora da curva dele, entendeu? Ele, como Hugo Moura, ele vai ser o Hugo Moura. E o Hugo Moura vai oscilar bastante. E quando oscila pro lado negativo, é muito questionável, assim. Então, o Eric Pulgar vence essa. Aí, vamos começar algumas dúvidas. Bom, a gente já, no Flamengo, mais ou menos pensou ali na substituição, enfim, que faria. Ele seria uma boa opção pra ser banco de reservas, exato. O Vasco deveria ter um camisa 5 melhor que ele, mas o Vasco não tem porque a diretoria não sabe contratar. Também não é nenhuma certeza, tá? Bom, pode ser que mude alguma coisa. Aí agora a gente vai ter algumas dúvidas no meio do Vasco. Matheus Cocão ou Jair? O Cocão deve ir porque o Vasco deve estar morrendo de medo do Flamengo. Vai me irritar também isso do Vasco, mas enfim, faz parte, né? O Vasco, ele se caga contra o Flamengo, aí vai botando um monte de jogador defensivo que vai conseguir competir nesse meio campo e vai ser isso aí. Então vai ser Cocão titular, que não é do time ideal do Vasco, não é um exímio jogador, mas vai jogar o Cocão. Formiga. Só que é contra o Dela Cruz. Faz diferença ser o Cocão ou o Jair? Ambos não venceriam o De La Cruz, então foda-se, né? Algum deles venceria o Dela Cruz? No geral, eu acho que não. É que o De La Cruz tá tentando se recuperar aí, mas é uma queda clara de nível, né? Quando ele chegou tomando conta, era um time mais ou menos em crise. Então, Fernandinho, que era bem no Vasco, cara ia, pô. Dava a ele aquela sensação de, putz, era a única coisa que tava escapando no Flamengo, que nada funcionava e tudo. E aí, curiosamente, o time foi se organizando e ele foi perdendo relevância, né, pra dinâmica do time e tal. Mas ele é muito mais jogador que os dois, então eu acho que ninguém aí vive grande fase. E mesmo que vivesse, ia ter que estar numa fase muito grande para encostar num cara que tecnicamente é bem superior aos dois. Então, acho que tanto faz. O Cocão ano passado teve momentos, aí perdeu o lugar, aí volta. Aí ele é bom quando tá fora, quando joga não presta. Aí entra outro, então... De La Cruz. E aí, Vitor Sérgio? Também vou de De La Cruz. Mas nessa mesma ideia? O Fernandinho tá sem clube mesmo, rapaziada? É isso? Sem clube oficial? É essa mesma ideia. Acho que o De La Cruz ainda não jogou o que se espera dele, mas o que ele já vem jogando, eu acho que é melhor do que o Matheus Cocão no geral. Acho que o Jair pode ter um potencial maior, mas acho que ainda precisa recuperar ritmo. Ficou muito tempo machucado ano passado. Então, se eu tivesse uma vaga, iria de De La Cruz também. Vamos ao duelo. Felipe Coutinho ou De Arrascaeta? Felipe Coutinho sempre. Foda-se. Não quero saber a opinião de ninguém. Felipe Coutinho sempre. Sempre aqui é ele. É um bom duelo. O Felipe Coutinho começando a aparecer aí na temporada. O Arrascaeta voltando de lesão aos poucos, começando a ser produtivo. Jogou muito bem
no último jogo. Se eu tivesse hoje que escalar um dos dois, escalaria o Arrascaeta. E aí, Bruno Formiga? Eu tenho curiosidade de trocar os papéis, né? De se o Coutinho jogasse no Flamengo e o Arrascaeta jogasse no Vasco. Hoje, eu acho que o Coutinho ia conseguir render, não ia ser o Coutinho do Liverpool, nem da seleção de 2016. Pô, ele ia amassar no Flamengo, o Coutinho. Ia amassar. Ele com companheiros à altura, bons jogadores e com um time bem treinado, ele ia amassar, pô. O problema é que ele tem um monte de bagre pra jogar junto. Aí fudeu. E num time mal treinado, entendeu? Tem que fazer, pô. Por exemplo. E o Arrascaeta acho que ia ter dificuldade, mas normal, assim, não é sobre isso, né? O Coutinho no Prime é mais jogador que o Arrascaeta, eu acho que não tem muita questão. Mas o ponto é sobre agora, né? Sobre como é que vai jogar. O Coutinho da volta ainda não convenceu. Ele tem lampejos ali de genialidade, sabe? Mas ainda falta constância. O Arrascaeta, ele é muito constante no Será que é? Será que é o quê, meu rei? Desculpa, só pra entender. O que você tá pondo em questão aqui? Se você colocar em questão que o Prime do Coutinho não foi 40 trilhões de vezes melhor que o do Arrascaeta, tu tá de brincadeira, pô. Não existe comparação nenhuma de um jogador com o outro. Desculpa, aí tu é burro. Não tem como você comparar. O Prime do Felipe Coutinho, ele foi grosseiramente melhor que o Arrascaeta. Grosseiramente. Ele foi 1 trilhão de vezes melhor que o Arrascaeta. Ponto. Não discute isso. Hoje é Arrascaeta. Flamengo. Inclusive, quando está mal, ele continua tendo... Agora acho que tá até voltando. Mas mesmo mal, ele ainda normalmente contribui com estatística. Isso é sua opinião? Não, isso é fato. Isso é consenso de quem não é maluco. Quem pensa o contrário é maluco. Maluco, beleza. Maluco, entendeu? Às vezes o Coutinho nem isso, né? Fez aí 2 gols no estadual, ou 3, se eu não me engano. Os últimos jogos do Arrascaeta, ele fez gol e deu assistência, né? Nos últimos 5, 6 jogos. Tá caindo Então, bait? Não, tô de hoje, boa. Arrascaeta, mas o Coutinho é mais jogador. Né? Eu vou te falar, todo respeito ao time do Vasco, eu acho que o Coutinho deve ter uma agonia, às vezes, de Agonia, pô. Deve ficar desesperado. Um monte de horroroso do lado dele. Deve ser, pô, horrível. jogar nesse time. Tipo, voltei, eu queria uma coisinha, eu queria estar num negócio um pouco melhor, um pouco mais Porque ajeitado. até a percepção sobre o Coutinho, ela vai ficando poluída, né? Exato. E ele é um cara que também precisa voltar, tipo... tem uma relação aí, né, dele voltar pro clube dele, pro clube que foi o clube importante na carreira dele, assim, na formação e tal. E aí voltar pra... O quanto o Coutinho realmente tá conseguindo ajudar? Pouco, mas eu acho que pouquíssimo por culpa do Coutinho também. Acho que tem aí alguma responsabilidade, mas muito pouco no número completo, assim. Então, putz, eu acho que deve dar uma aflição pra ele, de alguma forma. Formiga, Nuno Moreira ou o Zuccarello contra Gerson? Pode botar Nuno Moreira, Zuccarello, Lloyd, Garré. Pô, quem você quiser aí, pô. Não me irrita. Vai, vota logo no Gerson, Aí pelo não tem amor de como. Deus. Ninguém ia ganhar do Gerson do Vasco. Ninguém, na cara. verdade é Ninguém. essa. Nenhum jogador. Tanto faz quem seja. Bota os 11 do O Vasco. Zuccarello foi bem até no jogo da Taça Guanabara, ele foi bem. Gostei dele. Estão querendo humilhar a gente, cara. É isso que eu te falo. Caralho, revoltante. Esse mano a mano é revoltante. Esse mano a mano só me deixa mais puto com a frase dita lá pelo como é que é aquele maluco da 777? Aquele filho da puta. Junto com o Abel Braga falando, não, a partir de hoje, o Vasco nunca mais entrará em desequilíbrio técnico e financeiro num clássico contra o Flamengo. O Josh lá. Porra, desde então, o Vasco em todos os jogos entrou com um time pior e mais barato que o do Flamengo. Tá ligado? Nada mudou. Nada. Em todos os jogos. O Vasco sempre entrou em todos os clássicos depois disso com um time pior e mais barato que o do Flamengo. Bizarro isso, cara. Revoltante, cara. Aí chega no mano a mano hoje, é isso aí. O Vasco tem que, chorar pra ter 2, 3 jogadores aí que falam assim, caralho, isso aqui pode ser melhor que o do Flamengo. Tirando isso, não é, pô. Porrada dos caras. Mas contra o Gerson hoje é um jogador que briga pra começar jogando na seleção brasileira, né? Então é Gerson. Assim, pra ser justo, hoje ele mereceria jogar mais do que o Paquetá, por exemplo. Com certeza. Sim. Pra ser justo em termos do que tá entregando dentro E da sua não realidade. sei se já não vai ser. Gerson hoje é titular da seleção brasileira, pô. Eu acredito né? Ele chega na convocação como titular da seleção brasileira, o Gerson. Acho legal. No último jogo foi. Nada da FIFA, vamos ver. Ryan ou Plata, o Vitor Sérgio? Ryan acho que tem um potencial grande, tá? Acho que um cara que pode, de repente, dentro de um ecossistema mais Pô, vou cravar aqui pra vocês, tá? Alguns vão discordar, mas o futuro vai me dar razão. Assim como me deu razão algumas vezes quando eu falei de alguns jovens jogadores do Vasco. O teto do Ryan é muito mais alto que o do Plata, tá? O Ryan, ele vai ser mais jogador que o Plata. Mas se eu tivesse que escalar amanhã, era o Plata. Mas o teto do Ryan é muito melhor. Ele vai ser mais jogador que o Plata no futuro. Até porque ele é muito novo. Só que hoje é Plata. arrumado, um cara que pode render. Mas hoje o Plata, que é um jogador que chegou com muita vontade e muita
Porque o Plata não é nada demais, a verdade é essa. O Plata é um jogador, porra, voluntarioso, veloz, habilidosinho ali, mas burro pra cacete também. Nada demais o Plata. É um jogador de composição do Flamengo. O Luiz Araújo, por exemplo, é muito melhor que ele, mas muita coisa, assim. Melhor pra caralho. Então, assim, é isso. Muita desorganização até nas ações dele. Hoje tem jogado bem, eu vou de Plata. Plata é seu voto também, ô, meu filho? Já era muito jogo isso aí. E acho que tá bem adaptado às funções que tem que fazer com o Felipe Luiz. Ryan acho que é um jogador pra daqui a pouco. Verratti, vamos ver se daqui a pouco vai ser ainda no Vasco, né? O Plata é muito bom? É bonzinho, cara. O Plata, assim, quando você olha pro time titular do Flamengo, todo ali, você vai olhar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, porra, um provável Everton Cebolinha lá, e Pedro. O Plata tá sobrando nesse time aí, pô. Fala assim, pô, o Plata tá abaixo desse time. Abaixo, tá abaixo, tecnicamente. Ponto, abaixo. Verratti ou Bruno Henrique? O Verratti é artilheiro do campeonato, né? Junto com o Cano, se eu não me engano, tá com 6 gols e tal. Cara, é que assim, o Bruno Henrique tá... O Plata escolhe a camisa do Vasco? Mas o que tem a ver com as calças, porra? O que isso invalida o que eu falei? Em nada. Não só o Plata você jogaria no Vasco. Pô, o Plata e uma porrada de jogador no Brasil afora. Dos medianos aos bons. Porque o Vasco não tem um jogador de velocidade no elenco. Pô. Tá fazendo um papel que não é a dele, né? No 100%. Apesar de funcionar e meter o gol clássico, decidiu a Supercopa. Pô, é duro, velho. É difícil, porque a gente... Como centroavante é Vegete, gente. Não tem o que fazer. Perdão, tá? A verdade é essa. Desculpa. Quem vai fazer o gol amanhã talvez seja o Bruno Henrique. Mas como centroavante é o Vegete. Não, o Bruno Henrique não é um improviso de 9, né? Mas na função central, o Verratti faz esse papel melhor que o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é tecnicamente muito mais jogador. Pô. É difícil escolher Mas pro que eu gosto de futebol, se eu fosse montar um time... Era o Bruno Henrique. Eu prefiro ter o Bruno Henrique. O Verratti é o artilheiro do campeonato com 6, Maxi, Cano e Zé Vitor vem depois com 5. Assim, aquele... O Bruno Henrique tá na pré-convocação da seleção brasileira, né? Saiu hoje, né? Inclusive, pô, honestamente, acho uma loucura completa. Com todo o respeito, gente. Porra, não tem condição. Perdão. Não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido. De verdade. Nada contra o Bruno Henrique, que é extremamente vencedor e um excelente jogador, beleza? Pô, mas o Bruno Henrique, na pré-convocação, ele tendo 35, 36 anos, pô, não consigo conceber isso, mano. 34 anos, perdão. Não consigo conceber. Mas tudo bem. Tipo assim, o Bruno Henrique não esteve no ecossistema de seleção brasileira no prime dele. Vai estar agora com 34, viado. Assim, o Bruno Henrique, quando tava voando, não tava na seleção. Vai estar agora. Isso que me pega, pô. O Yuri Alberto faz muito mais sentido que o Bruno Henrique, com todo respeito. Você pode achar o Bruno Henrique melhor que o Yuri Alberto, tá? Você tem esse direito, é opinião sua. Mas a convocação do Yuri Alberto hoje faz muito mais sentido, pô. Jogador novo. Jogador que tem potencial pra evolução. Jogador que vai sair do Brasil daqui a pouco, tá ligado? Pô, o Bruno Henrique com 34 anos, velho. Não faz sentido nenhum essa convocação. Nenhum mesmo. Aquele exercício. Se o Verratti estivesse no Flamengo hoje, o Felipe Luiz escalaria ele ou o Bruno Henrique? Eu acho que ele escalaria o Bruno Henrique. Eu acho que ele escalaria o Bruno Henrique também. Eu não sei. Hã? Não sei. Acho que pelo jeito que o time joga hoje... Pelo jeito que o time joga, sim. né? Mas daqui a pouco, se ele tivesse, ele podia mudar um pouco o jeito que o time joga. Daqui a pouco ele vai ter que meter o Pedro no time. Daqui a pouco ele vai ter que fazer isso. Muito mais o Pedro já apareceu treinando no campo. Eu acho que, até sendo coerente com o momento e com improvisações, eu vou votar no Verratti. Eu acho que o Verratti... vive uma boa fase, apesar do Vasco não ajudar. Eu acho que o Vasco não ajuda e, assim, o Verratti... Bom, eu falei do Coutinho, né? O Verratti, no fim, entrega, só que eu acho que... Entrega mais do que o Coutinho, bem mais. Tudo bem, mas acho que é mais... Mas acho que numa função um pouco... É mais fácil, eu acho, o Verratti. Daniel Alves foi, você não fala nada, mas jogador do Flamengo fala, pelo amor de Deus. Cara, eu não vou nem te responder pra dar voz à tamanha ignorância e burrice que você comentou agora no chat, cara. Uma burrice dessa deve ser exposta e humilhada, né? Então vou deixar que os outros respondam por mim. Não vou nem te responder, porque eu for muito burro agora. Então é isso. É menos complicado, né? Fazer pivô e tudo é uma coisa assim, que... Eu acho, mas... que difícil. Porque eu acho o Verratti muito bom, mas... jogador de futebol como um todo, eu acho o Bruno Henrique melhor. Eu vou de Verratti aqui. Carille ou Felipe Luiz? Ajudaram o Vasco, hein? Pelo amor de Deus. Carille ou Felipe Luiz? Felipe Luiz, né? Acho que hoje, se fosse pra escalar, pra eu dar um time na mão hoje, seria o Felipe Luiz.
Nem Você, entendi o que ele ô. falou, pra ser honesto. Pô, ele falou que eu, credibilizei a convocação do Daniel Alves e a do Bruno Henrique não. Por isso sou clubista. Tá entendendo? Essa foi a analogia que ele trouxe. Quando foi o Daniel Alves, velhão, não falou nada. Mas o Bruno Henrique, como é do Flamengo, tu fala, né? Pô, ignorante. Da pouca rodagem no profissional. Até E não, acho como que- treinador. Mas é porque no também é total. pouca rodagem, mas é muito boa, né? É, exatamente. Muito É boa. curta, porém boa. Exatamente. Não, também vou de Felipe Luiz. Se fosse pra entregar um time meu na mão de um treinador, fala como que você quer o seu produto jogando como, né? Felipe Luiz. Sim, perfeito. Porque nesse momento é sobre. O Felipe Luiz já teve até título, mas nesse momento é muito mais sobre performance do que exatamente resultado prático, né? Só que o Felipe Luiz já tem resultado prático e tem performance. O Carille ainda não tem nenhuma coisa nem outra, né? Bueno, então 8-3 pro Flamengo, 9-3 9-3. se contarmos o treinador também, tá? Só Léo Jardim, Lucas Piton e Podia ter sido maior a surra também, né? Se o Vasco tá com. Se o Flamengo tá com jogadores que estão fora do jogo ali, contando à disposição, isso aí provavelmente seria um 11-1, né? Flamengo, tranquilamente. O Vasco só venceria o Léo Jardim. De resto, ganharia o Alexandro e ganharia também o Pedro do Vegete. Então, basicamente, seria 11-1 Flamengo. É o retrato dos dois clubes hoje, né? O Vasco entra pra jogar contra o Flamengo, a esperança num milagre. E, na prática, é muito improvável que o Vasco consiga um resultado positivo, né? Um time é muito melhor que o outro, muito mais estruturado que o outro. Então é um duelo desigual, tá ligado? Só o clássico, por ser clássico, consegue igualar um jogo tão desigual como esse. A verdade é essa. O Vasco não ficar puto de admitir a realidade, mas é isso aí. O time do Flamengo hoje é grosseiramente melhor que o do Vasco. O Flamengo é grosseiramente mais estruturado que o Vasco. Então, se der a lógica, vai dar Flamengo. Ponto. Tem que acontecer um milagre pro Vasco conseguir um resultado positivo, tá ligado? É isso.